Meu nome é Gisele Domingos Ortiz, tenho 41 anos e sou advogada. Eu vim de uma outra denominação. E quando eu cheguei nessa denominação, eu cheguei num estado assim com muitos problemas. Brigas no casamento, familiar, financeiro. Era tanto problema que me sufocava que tinha situações que me deixava deprimida, uma depressão. Eu lembro que eu já cheguei a ficar 3 dias numa cama deitada, eu queria a morte, na verdade. E eu tinha o hábito de ler na minha própria casa a Bíblia, né? Porque dentro desta igreja, desta denominação, não era falado do Espírito Santo. O Espírito Santo era falado como se fosse apenas um acessório, né? Que Deus é amor, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, lendo a Bíblia em casa, Deus falou muito forte comigo numa passagem dizendo que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E ali eu comecei a refletir. Hoje eu entendo que é uma fé inteligente, porque eu pensei, eu conversava comigo mesma ali, né? Como assim? Como assim? Eu já desci as águas, eu estou na obra, mas eu não tenho esse espírito, eu não sou dele. Como assim? Esse questionamento, né, começou a me consumir, a ponto de eu começar a perguntar para os pastores. E aí ninguém sabia me dizer com propriedade. Até um ponto que um dia eu peguei a pastora e perguntei, pastora, como que é o Espírito Santo? Para que o Espírito Santo? Simplesmente ela olhou com uma cara assim para mim e disse assim, é só para falar em línguas. Eu cheguei para Deus um dia e falei, caminhando na rua assim, eu falei, Senhor, eu não sei o que é, mas falta alguma coisa. Eu senti um vazio. Eu falei, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Eu fazia assim, porque eu não sabia nem dizer o que era, mas faltava alguma coisa. Até que um dia eu cheguei no pastor e falei, pastor, eu não aguento mais essa situação. Está muito difícil para mim, eu preciso de uma ajuda. Aí ele olhou para mim e falou assim, minha filha, você reclama demais, é o seu deserto, aceita. Naquela hora, hoje eu entendo que foi uma revolta que me deu, sabe? Na hora, eu fui consumida por essa revolta e eu apontei o dedo na cara dele e falei assim, não, eu não aceito isso na minha vida. Que raio de deserto é esse? Que eu tô e não saio mais? Não, eu não aceito. E fui embora muito brava. Eu comecei a perder o interesse de frequentar a igreja, aquela igreja. Pedi ajuda, Senhor, mostra uma outra igreja, uma outra porta, e eu não sabia, apesar de conhecer a Igreja Universal através de televisão. Isso foi num domingo. E na época eu era corretora de imóveis, eu estava trabalhando num empreendimento, fazia plantão. A semana toda, todos os dias, um evangelista da Igreja Universal me evangelizava no trabalho e eu nem imaginava. Todos os dias. Cheguei em casa, meu marido estava lá no computador resolvendo as coisas dele e eu falei assim para o meu marido, vamos na Igreja Universal amanhã? E ali teve um processo de libertação, o pastor conversou comigo e aí ele falou assim, guerreira, você precisa buscar o Espírito Santo. E eu comecei a chorar porque aquilo para mim foi triste, sabe? Apesar de tudo. Eu falei, pastor, como assim eu não tenho o Espírito Santo? Então quer dizer que todas aquelas pessoas que estão naquela igreja estão sendo enganadas assim como eu? Ele falou, sim, guerreira, mas eu preciso de você aqui porque eu vou te ajudar. E aí assim eu continuei indo à igreja e falei para Deus, Senhor, tudo que eu aprendi eu agradeço ao Senhor, foi bom, me ensinou muita coisa, né? Mas agora eu vou começar do zero. Aí eu desci as águas, né? E depois de 7 meses, quando entrou o jejum Daniel, eu entrei com tudo, assim, sabe? Eu já tinha ouvido falar do jejum Daniel em outra denominação. E era só sobre abstinência de alimentos durante 21 dias. Era o que eu fazia. Essa era a campanha. Quando eu cheguei na Igreja Universal e ouvi falar de abstinências de notícias, redes sociais, de informações, excessos de informações, aquilo para mim mexeu comigo, né? Me chamou a atenção. Falei, nossa, é diferente, né? Eu abri mão de rede social, de novela, notícia, jornal, tudo. Eu só foquei na leitura da Bíblia, a rádio, né? Palavra amiga. E ali, um dia, no momento de fazendo o almoço,
eu comecei a ouvir pela rádio a Palavra Amiga com o Bispo Edir Macedo. E ali ele disse assim: quando você for buscar o batismo do Espírito Santo, você tem que colocar toda a sua força. Toda a sua força, você não pode dividir sua força com mais nada, você não pode dividir o seu pensamento com mais nada. Ali na hora, eu sabia que era Deus falando comigo. Eu parei tudo e comecei a orar. E pedi perdão para Deus. Eu falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Mas agora o que eu mais desejo é o batismo do Espírito Santo. Dai-me o teu Espírito, meu Pai, que eu sempre busquei, o Senhor sabe. Aí, foi numa quarta-feira. Quando eu fui no altar, eu só pedi para ele: Senhor, desce sobre a minha vida. Eu te desejo há tanto tempo. Faz a tua obra em mim. E ali eu fui atendida. Foi uma alegria imensa. Eu fui invadida por essa alegria. Essa é a palavra, eu fui invadida. E uma paz, que quando o pastor pediu para todos voltarem para o seu banco, eu estava ali ainda, assim, sabe? Parece que a atmosfera mudou, tudo mudou ali. Hoje eu entendo a importância do Espírito Santo, que todo ser humano precisa. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Hoje eu vejo a diferença. Hoje eu conheço o Espírito Santo. E é tudo que um cristão precisa na vida, porque sem o Espírito Santo não suporta a luta. E eu tive muitas experiências com ele. Muitas experiências, muitas vitórias que Deus me deu, sabe? Deus restaurou meu casamento. Deus restaurou a família. Tem paz. Logo em seguida eu passei num processo de passar na OAB, Deus me deu a vitória. Essa foi uma luta muito grande, assim, onde eu entreguei para Deus esse sonho. E hoje eu tenho mais um filho com meu marido, um bebezinho, ele tem 2 anos. É a alegria da casa. Deus completou a nossa família. Mudou a nossa vida, sabe? E mudou aqui dentro, que é o mais importante. Para quem tem sede do Espírito Santo, a dica que eu dou é: se entrega. Eu recomendo fazer o jejum Daniel. Eu acho que é o melhor momento, né, para um cristão se entregar de verdade. É entrega para Deus, para o Espírito Santo, é confiar nele, ele vai fazer a obra, ele vai vir e vai fazer o sobrenatural.